Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, né? E hoje a gente está fazendo um episódio diferente aqui, é o episódio de número 100, para comemorar, né, que a gente vem fazendo já 100 episódios desde que a gente começou com as gravações aqui do podcast. E como um dos episódios que a turma mais gostou, e o pessoal sempre fala pra gente disso, foi um em que a gente contava histórias aqui dos sócios e coisas curiosas que aconteciam e tal. Depois, quem não assistiu, né, tem a curiosidade de assistir, recuperar esse episódio, os episódios iniciais com os sócios, onde a gente conta um pouco dessa história, recupere lá, tem muita coisa legal. A gente resolveu fazer um negócio diferente, trouxemos aqui os sócios, alguns dos sócios, né, graças a Deus a companhia tá ficando grande, tem bastante sócio, já não cabe todo mundo no estúdio, né, a gente trouxe alguns dos sócios para falar de casos e causos, né, interessantes aqui pra gente dividir com vocês. Então eu tô aqui hoje com o França, que vai ser o co-host comigo aqui, que é o outro sócio fundador da Alda, vocês já conhecem o Marco, então não precisa apresentar. O Léo Pinho, que é um dos nossos sócios, cuida da área de dívida, capital, vocês também já conhecem, não precisa apresentar. E a Nath, que é uma das nossas sócias também, ajuda a gente ali em atividades de M&A, organização de finanças, toda a parte financeira, controladoria, auditoria, também não preciso apresentar, já teve aqui antes, aposto que todos vocês conhecem a galera, né? E aí já vou começar falando, os sócios que não vierem não precisam se preocupar, tá? Vocês não estão necessariamente por conta disso saindo da Aldas, então fiquem tranquilos, só não coube no estúdio. Exato, muito bom. Antes que fique aí, não, caraca, não fui, não vim, não me chamou, Eu tenho um gancho. Fala aí, França. Tenho um gancho. Meu gancho é o seguinte, que a gente perde a patroa, perde alguns sócios, você não pode perder, mas a gente não perde a piada. Nunca. Aí eu queria fazer uma ponte aqui, Jotinha, se você pudesse, por favor, discorrer entre a ponte, entre a meritocracia, a corrida das lhamas e esse boa. Objeto que está na sua frente. Esse objeto está à minha frente aqui. Isso. Só faça, por favor, a ponte. Não, eu vou contar essa história é boa. Bom, um dos nossos valores é meritocracia, certo? E uma das minhas características é que eu sou um cara muito competitivo, bastante competitivo, né? E eu tenho uma outra característica que eu tento mostrar para as pessoas que o que é supostamente não possível de fazer é possível fazer porque eu faço. Então, se eu faço... Sem falar, né? Eu não fico dizendo antes, olha, eu vou fazer para mostrar que dá para fazer. Eu vou velado, e faço, né? E daí... A opressão velada. E daí isso geralmente mostra para os outros que dá para fazer, né? Então é importante botar esse contexto, né? Que são características minhas. Aí, beleza. Aí, a gente um dia estava conversando numa reunião de sócios, negócios de vendas e tal, e fechamento de negócios, que a gente tem que intensificar isso aqui e tal, gente que estava demorando para fechar negócios. Aí eu falei, puta, cara, acho que dá para fazer um negócio mais ostensivo, né? E aí surgiu a ideia de implementar, né? Muita gente que está assistindo aqui não vai lembrar, mas lembra que você deu a ideia você lembrou da corrida do Bozo. Tinha Bozo Corrida. Tinha Bozo Corrida, que era a corrida dos cavalinhos lá no Bozo, né? Então tinha lá no Bozo Corrida, toda tarde, o cara ficava lá, ligava pro Bozo, né? E aí tinha uns 4 cavalinhos, assim, um branquinho, um pretinho, um malhadinho, e daí o cara ficava assim, é o pretinho, é o branquinho, é o malhadinho, quem que ia ganhar a corrida do Bozo. Aí eu falei, porra, dá pra fazer essa parada aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então, vamos botar um quadro, né? Com o nome dos sócios, e vamos colocar ali uns cavalinhos para ver quem fecha mais negócio no mês. Todo final de mês vai ter alguém que ganhou a corrida, e vai ter alguém que, ganhou o troféu Cavalo Manco. Lhama Manca. Né? Troféu Cavalo Manco. Só que, cara, daí eu fui viajar pra Argentina e daí, eu fiquei nessa de achar um cavalo, achar alguma coisa e tal, não achava nada. Voltando de lá, no aeroporto, no free shop lá tinha um lugar que tinha umas lembrancinhas, uns chaveirinhos, uns ímãs de geladeira. Aí eu falei assim, isso. Só que os ímãs de geladeira eram ímãs de geladeiras de lhamas. Então eu comprei lá 12 ímãs de geladeiras de lhamas, né? E trouxe, e aí a gente montou esse quadro com a Corrida das Lhamas. Então virou a Corrida das Lhamas, todo mês ali entre os sócios, né? A gente tem essa brincadeira ali de ver qual que é o sócio que fica em primeiro e o sócio que fica em último, né?
Aí o negócio começou a ficar muito monótono, porque eu comecei a ganhar todo mês. Aí eu falei, tá, então eu vou... Teve mês que eu ganhei. Ah. Não são todos, foram poucos, mas foram meses Cara, brilhantes. eu acho que desde que a foi gente um mês começou até em o dia janeiro... 30, porque aí no dia eu 31 ganhei todos ele os virou, mas meses. até o dia 30 Não, naquele mês. acho que teve um dia que o... Não, que já o teve Júlio dias saiu que eu de não férias. estava na frente. La mano de Deus ganhou. É, que quando tem uns ele caras fez que a eu tenho... cirurgia, O Júlio saiu de talvez, férias, É que tem ou uns tá de caras serviço. que, é que tem uns caras que eu tenho que fazer auditoria, entendeu? Tinha o book Tinha versus uns receita. book versus receita, os caras não cumpriam os critérios e já botavam lá pra não ficar... Não assinava contrato. Aí botava. tinha que fazer auditoria lá pra ver se passava. Aí o negócio começou a ficar monótono. Eu falei assim, caraca, todo mês eu ganho, cara, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei assim, então tá bom, então agora eu vou comprar uma pecinha nova. Quando eu ganhar, muitas vezes, eu vou trocar a lhama por Quem ganhar, né? Quem ganhar 3 vezes seguidas vai ter um avatar novo. Vai sair da Vai pedir a lhama. música no Fantástico. Não vai mais Hã? pedir música, vai trocar o Vai avatar trocar o avatar. É. do quadro. Só que aí, só até agora, quem trocou o avatar fui eu de novo. Foi. Verdade. E o pior é que se eu ganhar 3 vezes de novo com esse avatar, já tem um outro avatar. Você pode trocar. Do É, Pokémon. vai ter um Isso. próximo, já tem um outro guardado. Ele já trouxe o barco E tal. Viking. Qual será que vai ser o próximo? É, e aí a ideia é ir fazendo essas coisas pra brincar com a galera. E daí, aí ontem, né, eu falei, pô, tá na hora de esquentar um pouco a reunião A lá dos relação. sócios e tal, tá na hora de a gente começar a cobrar mais coisas, acho que ir pro próximo nível, a gente montou a estratégia. Esquentar a relação. Aí eu falei assim, pô, acho que se eu comprasse um maçarico pra botar a galera pra andar, ia ajudar. Daí eu comprei um maçarico, achei um maçarico. Aí eu falei assim, pô, legal esse maçarico, cara, funciona mesmo, ó, bota Ele foi calor na testar galera hoje, aqui ele e foi tal. testar na minha Legal, perna hoje. Aí Peraí, eu tô pô. testando Gestão o maçarico. transparente. Aí, dependendo da reunião que eu vou fazer, eu não preciso mais falar que a reunião vai ser Quente. quente, é só levar um maçarico. Ele Aí sentou a do meu reunião lado, ele abriu a embalagem, ele abriu a embalagem do meu lado e eu olhando. Aí ele pegou e veio testar na minha perna. Peraí, porra. Aí depois ele testou na mão dele, ele queimou. Você provocou ele. Mas Não, mas eu fato, provoquei, galera, eu tá só do lado dele. mas eu o fiquei, né? fato, galera, é que essas coisas funcionam. O inferno disso, né? Sacanagens à parte, de novo, é uma brincadeira entre os sócios. A gente ali se cobra pra caramba pra fazer as coisas. E a lhama ali é legal. A lhama é legal por quê? Olha só, olha tudo que ela causou. A galera que tá ali trabalhando na geração de demanda, os SDRs, eles ficam olhando pro cara todo dia. Ele tira foto e Não manda no tenha grupo. dúvida. Todo Ele manda dia. no- Porque Aí ele ele também vê- tem meta, né? Aí ele vê quantos negócios fechou, quanto não fechou, que sócio que tá pra trás, tal. Aí eles ficam isso todo dia. Toda vez, o sócio, ele vê que ele tá lá paradinho, lá no cantinho, lá e não tá saindo do lugar, ele fala assim, porra, mais um mês que eu não vou sair do lugar? É, passa vergonha. Aí ele faz aquela ligaçãozinha a mais pra fechar alguma coisa. Ele vira pro cara e fala assim, amigo, me ajuda, pelo amor de Deus. Fecha esse negócio esse mês, porque minha lhama tá lá parada no estábulo, não saiu do lugar. Porque o cliente dele já sabe quem é a lhama. E tem outras competições também, né? Você passa no quadro na televisão lá, tem o primeiro cara com maior visualização do Dica de Sócio. Que tem o foi a primeiro, Nath, tem- aliás. É. Que ganhou. É. Histórico é ela, 2 Histórico, milhões e 600. 2 milhões e 2 milhões 600. e 600, é. Então, tá lá, não, Julian, mais seguidores, mais não sei o quê. O fato é que o negócio Funciona muito. mais assistido foi a Nath. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, porra, me fudi. Não, ele Vou fez ter que uma fazer alguma competição coisa comigo diferente. também ali agora. Não, pra poder você fazer- agora, Baseado você em agora é DJ alvo. Marshmallow. Você agora é alvo É. dele. Eu Ele- sou alvo Não, dele. mas eu Você sei não sabe, disso. você não sabe, mas ele tá já me caçando disse, você. Ele já me disse que eu sou Não, alvo. mas esse pra tipo de coisa eu não bater. faço velado. Eu falo assim, Nath, eu Não. vou achar alguma coisa que eu Eu- vou gravar que vai ter mais. Vai ter mais. Não sei ainda o que, mas pode deixar. Não, mas tá a gente bom, tem tô também a do pensando. mês, né? Então todo mês passa lá, o primeiro, segundo, terceiro. Todo mês, passa o Todo primeiro, mês passa segundo, lá. E terceiro. esse taxímetro mental, E agora, peraí, ele nos é últimos muito 3 legal. meses eu tô ganhando. Nos últimos 3 meses fui eu. Ah, Agora, então. tudo bem que. Ah, você tá falando que Dica já de sócio, mudou. tudo bem que não foi 2.600. Mas eu vou. Tô Então, lá, mas você não reparou que pararam de gravar comigo? Não, mas não tem nada a ver. Ah, Esquece é. isso, tem nada a ver. Já pararam. O nisso, que verdade. importa é que tá lá. É, mas essa rodada de taxímetro, assim, brincadeiras à parte, ela é muito importante, porque tem uma higiene mental de você, um esquema meio Bernardinho, né? Independentemente se ganhou o campeonato É ou não, atleta. acabou o mês, É. cara, outro mês Não, Tem é que isso, matar o leão cara. de tem que novo. matar o próximo leão. É isso aí. É isso. Não, e ajuda. E outra, você mostra pra turma que cobrança por si só não é um problema. Exato. O problema é você ser escroto, Fica até divertido. É, né? você mau botar caráter, pressão desnecessária, indelicado. ser mau caráter, Exato, indelicado e tal. Mas Exato. pressão no sentido de gerar resultado, se autocobrar, cobrar os outros tal,
Não. E com um pouquinho Não mais de deveria ser um maturidade, problema, né? um pouquinho mais de maturidade, isso fica até engraçado, né? Vira uma brincadeira dentro dos escritórios. né? Não, Se a pessoa tem um pouquinho, se a pessoa não entende isso, ela vai ficar chateada, mas se ela entende. É legal, pô. E a legal. gente aqui, no final das contas, a gente brinca com isso, mas se o Julian ganhar, Não, eu tô e ganhando. na Se o França corrida ganhar, eu ali, tô ganhando cara, também. eu quero mais é que todo mundo Exato. me dê trabalho pra eu ganhar, Exato. porque daí foi bom pra caramba. É claro, só para lembrar que o meu objetivo não é que eu queira ficar rico. Eu quero deixar todos os sócios minoritários milionários. Nem que eu tenha que ficar bilionário. Meu objetivo é altruísta. Só que eu tenho uma consequência lógica dessa Dado boa... que você é controlador, Dado que eu sou controlador, eu quero bem, mas quando o seu os sócios minoritários ganharem muito dinheiro, é Exato. sinal que... E tá tudo bem. Foi um tudo bem. esforço muito positivo seu, né? E essa é a política Fazer que a gente ficar com muito E dinheiro. essa é a política que a gente fala para cliente, né? Assim, tenta reter o cara e não olha porque você está dando para ele. tamanho É do o que bolo. você gerou, o que ele gerou de valor para Não, você. isso vale para um monte de coisa, Vale né? pra um monte de coisa. Vale para um monte de coisa, né? Se você pra entender que você está abrindo mão de 5, 6, 10 para fazer 90 que você não tinha, Tá ótimo. tá ótimo. Né? É. Tá E ótimo. retém talento, reforça a cultura. Mas boa intro. Já tiramos já o quadrinho das lhamas da... Aquilo da lhama é da um clássico. parede. Né? Agora, Nath, você faz uma atividade ali pra gente, em muitos dos negócios, que eu proibi de aparecer na proposta. Proibiu. Como é que vocês chamaram esse produto da Aldas? Você e o França um dia Cara, tiveram a você brilhante foi ideia muito indelicado. de chamar um produto da Aldas e botar numa proposta. Não, a palavrinha que você tirou veio só dele, né? Não veio nossa. Mas você não barrou, né? Não, eu não barrei mesmo, porque eu nem olhei a proposta que ele tinha Olha mandado. só, Até porque o tem nome uma é muito bom. reclamação. Apesar O nome é que ele coloca em todos os lugares, né? Então, manda aí. Qual que é? Arrumação de cozinha, Arrumação de cozinha. entre aspas, ou entre parênteses, ou qualquer forma que ele deseja colocar, arrumar a cozinha, é dito em todos os momentos. Tá. Mas como E o que você significa cortou, arrumar a cozinha? A gente colocou pré-diligência agora. Pré-diligência. Pra Mas ficar muito um mais pouco legal. mais bonito, Não dá pra encorpadinho. Então, mas veja, não dá pra vender pré-diligência mais caro do que arrumação de cozinha? Desde que o cliente entenda. Aí o cliente Não, fala mas assim, é que aí você manda porra, essa pré-diligência na pré-diligência? proposta e fala arrumação de Arrumação de cozinha. É, agora eu tô botando Isso. pré-diligência, entre aspas, arrumação de cozinha. No e-mail só, tá, Juliana? Na no proposta no não tá e-mail, mais. no No e-mail, Aí, na só que- apresentação da proposta. Só que quando eu tirei isso, aí o cliente ligou e reclamou assim, por que você tirou a arrumação de cozinha da proposta? Eu falei, olha, meu sócio Julian olhou para a proposta e falou, cara, Não dá que pra nome é escrever esse? Não isso. dá. Aí ele, ó, só para avisar que eu adorava aquele nome, porque isso, eu sei o que é arrumar uma cozinha. Agora, pré-diligência, adequação com o IFRS, algum cliente aqui nosso, a não ser que seja uma empresa de auditoria, sabe o que é o IFRS? Não. Arrumação de cozinha, quem tem casa, pum, já sabe. Já sabe. Arrumação de cozinha. Ficou bonito, Mas pré-diligência. eu só boto no texto, assim, para glossar. Nath, avaliação de EBITDA, ficou bonitinho. Tá. Mas a E- tradução de tudo E desde isso... que a gente começou com a história da arrumação de cozinha, qual foi a cozinha mais bagunçada que você já achou? Você já achou uma que você falou assim, essa aqui não dá pra arrumar? Tem a do Fred Krueger. Eu tenho Mas a uma, por sinal. A gente pode Tá? falar Estamos? não Não. posso falar, porque aí Não pode Não, falar eu nomes, Eu não, estou mas tudo com bem. uma neste momento que eu falei para o França que é difícil. É inarrumável, essa cozinha não É invendável. Não é só não arrumar a cozinha. Não, O não é contexto- vendável não, porque eu vou Ah, vender. Você A não gente- vai vender. Não, aqui, mas é gente. possível a gente vender alguma coisa com a cozinha bagunçada. Só tem Não, um é desconto de possível. preço. É possível né? vender Mas- com a cozinha bagunçada, desde que não seja aquela bagunça. Entendi. Naquela proporção. Olha, Entendi. eu Porque fiz... olha, até a padaria, que às vezes faz o controlezinho, lembra naquele saco de pão que o padeiro anotava assim? Até essa tem um controle. Entendi. Eu- Até a padaria Eu no papel fiz uma tem. reunião Esse com não algumas tem. pessoas que me estão me auxiliando nessa reunião com eles. O Fred Krueger, o Jason, o Saci Pererê e a minha sogra. E essas pessoas todas estão convictas que vai dar para fazer. Ah, Eu mas tenho acho foto com eles. Mas é que acho que você está confundindo qual é a companhia. Não é essa que a gente já assinou o documento de venda. É uma que a gente ainda está só na pré-diligência. Ixi, é pior, né? Então é pior. É pior. São só 4 sogras, é pior ainda do que É o pior, Krueger. é pior, é Isso, pior, é é bem pior. pior. É aquela que a Bárbara está estourando. Não, Pior, não, pior, não, pior. não. É uma que você trouxe de Ixi, coração deve ter- aberto. E aí fica Tem muita coisa difícil. ruim, então, Ravi, Ixi, porque O mas- negócio ali é complicado. Vai ter que já construir, vai o uma, terceiro vai ter que cliente construir já. uma cozinha. E quando não dá pra arrumar a cozinha, faz o quê? Constrói uma nova? Constrói uma nova.
Faz uma nova do lado, fala assim, esquece o passado. Isso, a gente consegue enterra, constrói uma nova, joga aquela fora. Joga aquela fora. Sabe que o Vamos bom da começar do Natália? zero com algumas coisas, em 2025. Depois a gente pensa se a gente vai para outro ano, mas pelo menos a cozinha nova de 25 a gente consegue O bom arrumar. da Natália é que ela não se assusta. Ela olha para o cliente, fala, entendi, já retorna. Ela não fica assustada, esbugalhada. Não, ela Já vai, passei por muitas coisas ela vai pra gente atender. ficar assustada. Foi auditora, né, de Big Five, né, não Big Four. Então, já conviveu com muito Fred Krueger. Muitos. Isso. Então, Muitos. você sempre resolve, né, a nossa expectativa. A gente Boa. tenta. A gente tenta resolver. Consegue. É, Tá funcionando, então. por enquanto. Fada. Para quem não sabe, o meu apelido carinhoso para a Natália é a Fada. A Fada Boa. é foda. Boa. PH. Boa, boa. O que você botou na tua lista aí, França? Eu botei o Nós Vai, Nós Foi, é novo cool. Mas explica aí por que Nós Vai, Nós Foi é o novo cool. Porque eu tive uma reunião com um cliente nosso. É cool. Aí eu cheguei. É cool, não é cool. É C-O-O-L. C-O-O-L. Sim, Quem quer que vá colocar a Novo legenda legal. aqui, né? Porque às vezes o pessoal bota a legenda, é C-O-O-L. Cool, é Então, legal. É eu o tenho- novo legal. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: o cara que não conjuga o plural, ele é muito mais esperto que eu e muito mais rico que A eu. gente tem cliente bilionário que é Nós Vai, Nós Foi? Vários. Muito. Aí eu tive uma reunião de conselho semana passada. Não posso falar, obviamente, o nome do cara, para ser delicado. Aí eu cheguei em casa, né? Terceiro dia, foi meio conselho, meio planejamento, tudo. Aí eu cheguei para a patroa e falei, Daniela, eu tô há 48 horas sem conjugar o verbo. 48 horas não teve uma conjugação verbal. Só que o cara, menos avião ali, é muito mais esperto do seu marido. Vou entrar no clima. E já tô metendo Nós Vai, Nós Foi direto. Tô me sentindo até mais rico. Meu celular já tá entrando Pix aqui. Então, assim, o Nós Vai, Nós Foi é um aprendizado eterno. Eterno, eterno, eterno. Então, aprendamos muito com o pessoal do agro. Eles são, assim, além de serem muito anedóticos também, eles têm muitas metáforas e parábolas, etc. Não vai aprender um grande português ali, mas você vai aprender a ser esperto, a ser resiliente, a trabalhar junto. E nesse dia foram 48 horas de Nós Vai, Nós Foi. Nós Vai, Nós Foi. Legal, E boa. mais um cara gênio. Mais um cara Mais gênio. um cara gênio. Exato. Isso. Pô, isso aqui é muito legal. E o legal dessa brincadeira, cara, é que a gente vai pra tudo quanto é canto, né, e a gente acha negócios super bacanas em lugares super inesperados, né? Inesperado. Qual foi o lugar mais inesperado, Léo, que já foi pela Aldous? Você viu um negócio bacana que era meio do nada. Tem Pergunta É. difícil. É porque por definição, a gente tem pouquíssimos clientes em São Paulo, né? Embora o escritório seja aqui, a gente tem pouca coisa. E eu lembro que a gente chegou a olhar muita coisa em Recife, não foi? Naquela época lá que 2017 eu vim pra Aldous. Aliás, essa história é boa. Você puxou o gancho. Vou até refazer a pergunta. Você se deu bem ou se deu mal de sair e voltar depois? Não, se eu tivesse ficado, eu tinha ganho bem mais dinheiro. Se eu tivesse ficado. É que, pra quem não sabe, né, a gente tava... A Aldous, ela foi fundada em 2014. 2017, eu tava no Itaú, né? Eu vendi a empresa em 2015 pro Itaú. 2017 eu saí. Aí a gente tava num poker lá, não foi, Juliano? Na época, Juliano, a gente participava de um poker lá. E aí eu tinha comentado, eu ia tirar um ano sabático. Mas na prática foi 2 meses sabáticos só. Porque no segundo mês, minha mulher disse, ou você sai de casa ou eu vou sair. Eu acho que foi uma decisão justa É, você ficar e só assim, 2 meses. É. Assim, e ela tinha razão, tava chato pra caramba. Aí a gente foi jogar poker e o Juliano falou assim, pô, você não quer vir pra Aldous não? Você fica lá um tempo e vê o que você quer fazer, tô precisando de ajuda. O França tava de férias lá em Miami. Nessa época, o França ficava Só 15 dias em 15 Miami, dias. 15 dias em São Paulo. Exatamente. Aí tava lá em Miami. E aí o Juliano tava sozinho na época aqui, não foi? Porque na Acho que época... o Bassetti já tava também, eu não me recordo. Não, se o Bassetti não tinha tava. saído também e voltou? Na época não tava, não. Eu não sei se ele já, eu não sei se ele já tinha ido. Acho que Não me recordo se ele já tinha ido. A minha memória que eu tenho é que tava só nós 3 na época. Eu acho que tava o Fabian, O talvez, Fabian tava porque começando ele tava a começando a paquetar. Que a gente até investiu Não me na recordo. Paquetá. Talvez Eles tavam Vargas, começando- não sei. O Vargas foi em 18. O Vargas foi depois que o Bruno também. O Bruno também. Não, o Bruno eu lembro que quando eu tava, o Bruno tava. O Bruno tinha 12 anos na época e o Vargas era mais É. novo, tinha uns 80. Mas...
O Bruno tava? O Bruno tava. Acho Se que a o gente Bruno já tava. Então, a gente ficava então, naquela o Fabiano- salinha ali na WeWork, que tinha 5 pessoas. Depois a gente foi pra lá. Então o Fabiano tava também. Aí tava o Fabian, Bruno, eu, você, França, e eu acho que o Bassetti tava ainda. Tava pra entrar, alguma coisa assim, ou tava indo para Portugal, não me recordo. Isso. Aí eu vim pra Audis, aí eu lembro que na época a gente tinha um modelo que era 2 sócios por projeto, lembra disso? Sim. Era sempre 2 sócios. Hoje em dia é impossível fazer isso, né? E aí eu comecei a dar consultoria com o Julian. Então eu vinha para São Paulo e o Julian ia para Recife. A gente chegamos a ter alguns Uns clientes 4 clientes lá. Eu acho que mais até. Mais. Mas eu acho que Mas 7. que nós estávamos uns 4. Aí tinha coisas que o Rogério já tinha clientes lá em Isso. Recife, né? Já tinha gente Que o lá. Rogério veio depois. Lembra que a gente conheceu? A gente foi no cliente, o Rogério tava lá junto. Sim, aí o sim. Rogério depois Sim. saiu e veio para Aldas. Mas Só você que quando estava aqui morando em São Paulo ou você morava Não, lá ainda? eu Já. voltei para Recife em 2017. Hum. Aí foi exatamente quando eu comecei aqui na Aldas. Aí ficou indo e voltando. Indo e voltando. Indo e voltando. E aí a gente pegou bons clientes e clientes também difíceis naquela época, né? Pegou uns clientes difíceis. Tem uns lá. clientes lá que a gente era mais psicólogo do que consultor, mas Sim. é normal também isso, Normal. né? Isso acontece. Mas lá, no Normal. caso, lá era mais psiquiatra do que Tinha um que psicólogo. precisava de remédio para ir no cliente. Senão não dava para ficar. A gente tinha que fazer uma meditação antes de entrar na sala de reunião, né? Era assim. Você dava remédio pro cliente ou você tomava Não, a gente antes de ir tomava. pro cliente? A vontade era dar pro cliente, mas dado que não ia dar, a gente tinha que tomar para aguentar. Pra aguentar. Não era fácil, não. Não era fácil, não. Nossa, E aí, gostava. e lá teve um caso legal, né, Juliana, que a gente tava dando consultoria para um cliente, a Norra, né? E a Norra, a gente saiu da Norra como consultores e entramos como Como investidores. investidor, A gente terminou botando dinheiro lá e hoje a empresa passou por um baita de um perrengue no período lá de pandemia. de pandemia, porque quem é que tava comprando sapato na Ninguém pandemia? comprava, Tava o todo pessoal mundo só fazendo dava chinelo, Sim, de chinelo, sandália. Então, em casa. eu fiquei 2 anos sem comprar sapato. Meia, né? Só a Lupo que lucrou. Nem nessa meia, palavra. nem meia lá em Recife, Ah, calor o danado. Recife não tem, Era né? sandália. Lá não tem nem frio, Lá não tem nem é frio, chinelo, essa O parte. William Havaiana. Bonner, Olha William lá, Bonner, por cima o cara tá total. arrumado, embaixo é Meu bermuda Deus. e sandália. E aí a gente terminou investindo, hoje passaram lá pelo mata-burro lá da pandemia e hoje estão super Então, bem. super bem. Então eu acho que esse foi nesse período lá, 2017, quando eu tava, porque depois em 2018 eu saí para montar a empresa. Aí a pergunta do Juliano é essa, se Aí eu investi nesse negócio dele, se ferrou, me fudi, É. não deu certo. poderia ter dado muito certo. Poderia ter dado muito certo, Poderia como ter toda dado muito startup, mas não foi. No final não validou a tese. não foi. A gente teve uns percalços no É. caminho, mas aí voltei agora no ano passado, em fevereiro, né, 2024. Aí em fevereiro eu vendi a empresa, né, e em março a gente já estava aqui, né? Já tava aqui. Março, abril já estava aqui. É. Aí Já deu um ano já? já, pô. Deu Deu Já mais, deu um pô. ano. Já, pô. Um ano e Comecei meio. em março, Um ano e- abril. Um ano e 2 meses. Um ano, 2 meses. Como é que tá na Bolsa de Valores a chance do Então, e aí, Leozão isso ganhar as nossas ações? Isso que eu ia Veja. falar. Isso que eu ia falar. Pera aí. Isso que eu ia falar. E O o Léo, Juliano já me botou na ele bolsa. fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Conta essa história aí, Léo. Não, veja. Muito Eu bom. tenho A Tenho Bolsa 2 Léo. investimentos na minha vida. Além dos investimentos que a gente tem na física, nos investimentos que a gente tem. O Juliano tem uma porrada, eu tenho alguns. Né? O França também, Nath também. Mas eu tenho 2 atuais que são 2 cavalos, 2 lhamas. Duas Importante. Deus e lhamas. lhamas. 2 lhamas que estão concorrendo. Os 2 estão brigando para ver quem vai me dar mais dinheiro. Opa, Um é o Julian e outro é o França. O Julian, eu tô desde 2015 pedindo a ele. Para ele me botar. Ele não tem filho. E Tenho de tá gastar. rico, não tenho de gastar, e aí me coloca no teu testamento. E eu acredito que ele já botou, porque não é possível que eu já pedi tantas vezes, ele nunca negou, ele já deve ter botado. E o segundo, Eu tiro e boto, igual o seu Flávio. É um cliente nosso que eu não posso dizer de onde é, mas eu tiro e boto. Eu tenho 3 filhos, né? Pô, É. sou Por lá enquanto, nordestino, né? Por enquanto. eu 3 mereço, filhos, mereço, trabalho pra caramba, mereço. Botar na Então o lavoura. Julian, Usou esse ano, gastou uma grana pra uma Porra, cabeça tá esse lindíssimo. ano. a peruca. A peruca, gastou Quem não um dinheiro. reparou, tá apareceu um gastando Lion. dinheiro antes dele te dar um dinheiro. Não, Gastou mas um pera aí, dinheirão pra eu botar- já- pra eu botar já- a peruca de Assim volta. como a maioria das pessoas, eu já estou contando com dinheiro na frente. Ah, Então já estou contando com. E Você aí, já tá gastando É. o dinheiro exato. da herança dele. E de março
que eu mereço, inclusive, a herança dele. Merece. Porque eu tô desde 2017 com ele, eu sei que o França tá mais tempo, mas... Você merece, mas é que tem uma hora do dia que você desmerece, depois merece de novo. Não, veja... Entendeu? Vai não, uma senoidal. Com o Julian é mais... É mais linear. É mais linear. É mais Eu não tenho nenhum sim, nenhum não, mas eu tô ali. Com o França é mais complicado. Porque o França ele já tem 2 filhos. A mulher dele puxa muito, os 50% dela é quase 80%, né? É um 50 elástico. E o França, ele depende de como ele acordou, ele tira e me dá e tira. Não, então se eu depende falar da- uma coisinha que não agradou ele tira. Depende da cagada. Se eu falo uma coisinha, mas não tem cagada, é porque ele, porra, dependendo do que eu falar, um pouquinho pra esquerda, ele tirou. Ele tá fazendo um Porque caderninho agora- de pontos positivos, né? Aí eu Fica fico naquele no ponto. o balanço dele é complicado. Não, você o chegar no- Léo é o meu preferido. Claramente, tá? Mas isso não quer dizer que eu não possa botar um caminho Ser para ele poder difícil, trilhar. né? É igual o Iago. O Iago é o nosso analista. Aí, dependendo da cagada que ele fala, fala assim, cara, mais 5 anos vai ficar bom, mais 30 anos. Aí ele, caramba, agora eu voltei pro 30. Outro dia ele foi fazer um valuation. Falei, pô, Iago, tá uma merda, hein? Cara, eu voltei pro 30, tava no 10 ontem. Eu falei, cara, pô, tenta ser consistente, cara. Fica na banda mais próxima. 5 a 10, 5 a 10. E o Iago é o... 12, dá uma Aí eu escorregadinha. falei assim, mas- agora eu me fudi. E o Iago é o que mais sofre bullying hoje na empresa. É. By far. É. O coitado Mas tem ele 22, também 23 pede, anos. né? Ele pede e ele é um Ele alvo facilita, fácil. ele provoca, facilita, ele é alvo ele fácil. é um Ele alvo gosta. fácil. Ele acorda de manhã com um alvo nas costas desse tamanho e ele chega pedindo. Então ele já chega pra mim, quando ele me vê assim, ele, e aí, Léo? Aí dá um tchauzinho assim, aí ele fica rindo, esperando a brincadeira. Entendeu? Ele fica esperando. Claro, ele já fica na expectativa de qual vai ser a novidade do dia. Mas o França é isso. Aí Você fica nessa eu coisa. fico nessa. né? Aí sabe o negócio também? Eu tô já desacreditado. É. Não, Porque ele tem não 2 faça filhos, isso. Não. sei o quê. Então eu continuo ali com o Julião. O Julião é constante. Você Pá, pá, todo, pá. todo o tempo ali. E eu tenho, inclusive, o Juliano tem até o uso do dinheiro dele já tá definido. Já. Você já Deus. fez É. um plano. Tem uma parte social, tem uma parte que eu já, Tem já todo vou um plano que destinar. Você vai você já investir na fez de fazenda da tua destinação. sogra com o dinheiro dele? Pode ser, Aí, pode ó. ser. Pode ser. Meu Deus do céu. Cara, que coisa. Eu vou mudar de assunto aqui. Entendi. Não, e isso porque antes de começar a gravar, a galera tava falando aqui que tem gente de olho no seguro. Ah, não, é verdade, é perigosíssimo, tá certo? As nossas esposas não fazem aula de tênis, mas pouco importa. Se o Thor der aula de tênis, tá certo? E a gente tiver o seguro e a gente falecer, ela vai pegar o professor de tênis chamado Thor. Então, o Julião hoje estava andando na rua, estava com um relógio, eu falei, porra, tá facilitando a vida do Thor tenista. Aí a Natália vai dizer, mas imagina que ela vai casar com uma pessoa qualquer. Ela nem joga tênis. Ela nem, mas Não, pouco não é importa. essa a ideia, Nath. O negócio. O Thor pode ser de qualquer coisa. Ele pode ser concorrente do Iago, como Motorista do analista, Uber. pode ser presidente de banco. Pouco importa. Boa. Eu tenho uma aqui. Ela pode Fala aí. simplesmente não casar. Né? A história do M&A, né? O M&A é muito divertido, são umas novelas. Aí a gente botou, os sócios queriam ganhar dinheiro na Beuzinha de M&A, né? Tudo bem, a gente é democrático. Assim, pô, vem aqui, né, cara? Lembra, primeira colocação, a gente quer que vocês fiquem milionários, nem que eu fique bilionário, tá Depois certo? eu vou contar o caso, a frase que você usa pra explicar a reunião que você quer fazer daqui 10 anos. Ah, vamos falar. Não, é o puta gancho. O gancho depois. Aí, os sócios queriam fazer M&A, porque, porra, é uma BU importante e tal. Eu falei, não, cara. Bora lá. Aí o cara começa a ver, né? Rapaz, é difícil, né? E tem muitas variáveis, né? O cara começa a fazer conta. Rapaz, e tem um esforço danado, né? A taxa de sucesso. De retainer Tem um desse dinheiro na frente. tamanhozinho. Esse Rapaz, e o retainerzinho cliente aí. é bagunçado, né? E às vezes o cara não quer pagar, né? Você quer ficar na cadeira, filhão? Não? Tá bom. Então, tchau, tchau. Vai lá brincar com seu filhinho. Então, o M&A é isso. A gente adora fazer, é super difícil, né? A gente tem, hoje falamos sobre isso, né? A gente tem uma taxa de sucesso 3 vezes maior que a do mercado, não porque a gente é mais inteligente, porque a gente se dedica muito, mas é um trabalho muito grande, né, Jota? Você não acha, Natália? Ou você tem pouco Acho. trabalho com M&A? A Nath acho que não acha muito, não. Não. Tem Nath, bastante. na BDO você atuava também com M&As lá, né? Mas mais na parte de diligência ou não? Só na auditoria? Não, só na auditoria. Só E na auditoria. depois É mais na fácil parte passar por uma de auditoria ou por uma forense. diligência? Se é mais fácil passar por uma auditoria?
A auditoria é mais Você fazendo, tranquilo ou é mais, só a diligência é mais tranquila? O que é pior? Essa pergunta é boa. Uma auditoria ou uma diligência? Eu acho que a diligência é pior, mas no sentido do prazo, do tempo. Porque é muito curta. Efetivamente, porque é muito curta, precisa ser muito rápido aquele processo. O enfoque é bem diferente de um trabalho efetivo de auditoria. Mas no contexto, a auditoria é muito mais trabalhosa. A gente tem muitas mais etapas, né? Você pode ficar o ano inteiro auditando um cliente para realmente chegar à conclusão de que aquele número final do balanço tá adequado, né? Mas se eu for comparar na minha posição, vamos dizer assim, a diligência realmente Você sofria mais para entregar relatório de auditoria ou para passar o cliente na diligência? Sofria mais pelo relatório da auditoria, porque era eu que estava fazendo, né? Aqui na minha posição eu brigo com a auditoria, né? Então essa parte é positiva, porque não sou eu que estou fazendo a diligência, né? Por mais que a gente faça pré-diligência, mas a gente está suportando a diligência. Mas eu faço suporte a ela, mas o trabalho braçal está sendo feito pela auditoria contratada, né? Então eu estou ali revisando e estou brigando ali com o auditor, então eu não estou ali naquele trabalho de fato. Então estar na outra ponta realmente é muito mais trabalhoso no sentido de volume de trabalho, né? Se a gente comparar as duas coisas. Mas é mais divertido estar deste lado. Mas tem um ponto, Jota, que acho que você perguntou ali, vou só fazer uma segunda derivada. O pepino é o seguinte, que existem alguns compradores que usam a diligência como ferramenta para baixar preço. Assim. Então, quando você tem essa agenda, essa briga é cruel. Porque quando, na auditoria, né? A gente não tem esse o cara tá ali na auditoria, você não tem gerar isso, a melhor qualidade de informação possível e a melhor representação da companhia possível. Exato. Na diligência, não necessariamente. Não necessariamente. O cara, às vezes, está querendo fazer a pior possível, porque a agenda dele é outra. Né? Se a agenda dele for realmente baixar o valuation, né? Que o comprador, né, o cara que contratou ele, virou para o auditor e falou, eu preciso que você chegue e coloque aqui condições técnicas, é claro, mas que coloque condições que vai fazer eu pagar menos, aí a briga fica um pouco pior. De fato, o volume de coisas acaba ficando Nath, um pouco pior. Crença clássica da galera pra gente desmontar aqui. Por que uma empresa tem uma auditoria, ela vai passar tranquilo numa diligência? Não. Você pode repetir? Não. Obrigado, valeu. Quando eu for comprar alguém, o cara fala assim, não, mas eu sou auditado, minha diligência vai ser tranquila, dá pra acreditar? Não. Elabora isso melhor. Por que não? Porque não é, porque o enfoque da auditoria, o fato de você ser auditado, você ter um balanço auditado, não quer dizer que a diligência de que alguém está te comprando, a avaliação de quem alguém vai te comprar, vai ser mais fácil, vai ser melhor. E nem que os resultados vão ser iguais aos da auditoria. Os resultados também não vão ser iguais da auditoria, porque a forma de visualizar o resultado final do trabalho são completamente diferentes. Então, não é. O fato de você ter um mega escritório de contabilidade, o fato de você ter uma contabilidade interna, o fato de você ter auditoria interna e ter auditoria externa, não quer dizer que a sua diligência vai ser fácil. Você vai ser vendido para qualquer um no preço que você acha que vai ser vendido. Nath, e nos últimos 2, 3 anos aí que você está mais à frente desse negócio aí, mais com a gente, mas pelo menos nesse período, qual foi a discussão mais bizarra que você já teve com o auditor do outro lado, que você falou assim, não é possível que esse cara tá insistindo nesse ponto? Você se lembra, assim, a maior atrapalhada que você já ouviu? Você já ouviu algumas, hein? Que eu tava junto de algumas. Teve uma que eu tive que discutir com a diretora da auditoria, que ela não conseguia fechar de jeito nenhum, fluxo de caixa indireto, então a gente teve que montar literalmente com ela. Literalmente tive que sentar ali e mostrar para ela como é que fazia o cálculo, então isso para mim deixou bem surpresa. Você fala, cara, você está discutindo com uma auditoria, não é qualquer contadorzinho ou contador que vai estar ali fazendo o cálculo, não, é um auditor que estaria falando aquilo quase sempre, né? Acho que teve uma outra que a gente discutiu um ajuste de custo de devolução. Então, o auditor trouxe o ponto de que, olha, tá bom, vamos ter a devolução, precisa ajustar a devolução aqui. Aí eu falei para ele, tudo bem, mas agora a gente tem que refletir então no estoque, então o meu capital de giro vai mudar. E aí o auditor queria discutir, e o comprador entrou na discussão e falou, não, peraí, gente, ela tem razão.
a gente não pode fazer só o ajuste na DRE e não ter o reflexo no ativo. Porque como é que... Eu falei, gente, cadê a contrapartida do ajuste, né? É só um lançamento simples. Então, às vezes a gente pega, o auditor talvez está ali no meio do processo e não está conseguindo ver ali o resto das coisas, o todo. Mas vai depender um pouco do caráter do comprador, né? É, Porque às vezes o auditor ele vai muito focado no específico, cada um deles. Então, o que a gente espera de uma auditoria? Entender o que é a margem do negócio, entender o que é um resultado recorrente, entender provisão, entender capital de giro. Então, essas coisas são conectadas. Então, quando eu tenho um auditor, ele vai estar olhando uma coisa, um tema, um trabalhista, ele não conecta as coisas, né? Ele está fazendo o seu escopo. Então, se o comprador não tiver aberto de uma forma bacana para ver, a gente também já errou e já aceitou que errou. Então, quando não tem dolo, né, o objetivo assim de precificar para baixo, você chega a um acordo. A gente já fez várias coisas que dava lá 95%, 97% de número, né, de certeza contra o resultado do outro. Então, quando tem interesse, quando tem um desejo técnico de fazer a coisa certa, e a recíproca é verdadeira. Quando existe um instrumento do dolo, aí você pode ser a melhor auditora do mundo daí que não não fazer. vai ter que fazer. Que, na verdade, o auditor até vai entregar o relatório baseado na análise que foi feita técnica, mas o comprador vai olhar para aquilo e vai dizer, legal, eu tinha que cumprir esse checklist da diligência, mas se ele também vai pegar aquela informação e vai mudar aquela informação para fazer a avaliação, não tem muito o que fazer, né? Definitivamente. Como o processo de diligência é um processo sigiloso, não é um documento que não é divulgado, é só entre o comprador e a auditoria, né, quem está contratando, o que o cara vai fazer depois com aquilo, negociar em comprar você, é outra história, né? Então, também temos esse lado. Às vezes o comprador, especificamente, não está forçando a auditoria a fazer algo errado, não é isso. Na verdade, ele pegou aquele resultado e tomou a proporção e o direcionamento que ele quis. Sim. Né? E se eu concordo ou não concordo. E, Léo, qual que é o caso mais quadrado que você já pegou na Aldus de dívida? Porque agora, vamos lá, você está trabalhando mais nessa área de estruturação de crédito e tal. O que foi um negócio que o cliente quis te convencer, o prospect, de que dava para fazer, e você falou assim, cara, mas não é possível, o cara não... Isso aqui não passa do primeiro minuto. Acho que tem um monte assim, né? A gente recebe um monte assim. A gente tanto de caras que chegam bem bagunçados, a gente organiza para fazer a operação, como caras que realmente não dá para fazer. Em geral, até porque a gente está começando a área de capital um ano e pouquinho, a gente está tentando ao máximo tentar arredondar a bola, né? Mas eu acho que, assim, coisas terríveis não apareceram, mas apareceram coisas que demoraram um pouco para estruturar, né? Então, por exemplo, a gente faz muita operação de mercado imobiliário aqui, né? Começamos, inclusive, com esse foco. Então, chegou o cliente aqui com 50% de inadimplência. E ele achava que a inadimplência era melhor do que destratar a operação. A gente fala, não, destrata a operação, até porque quando você destrata uma operação que você vendeu por 100 mil reais, você destrata e vende por 130, 140 no preço de hoje. Então é melhor você destratar e vender. Então, assim, esse tipo de estratégia que às vezes falta conhecimento para entender até como é razão de garantia, índice de cobertura para a operação ficar saudável, etc. Acho que no final das contas a gente faz muita operação de capital, né, Juliana, aqui, mas a gente também faz um pouco de consultoria antes, que é um pouquinho do que a gente faz no M&A também, né? A gente faz... Por que a gente tem uma taxa maior de M&A? Porque a gente tem um processo de consultoria pré-diligência demora mais, antes. né? Demora mais. Demora mais, mas a gente tem uma maior assertividade na hora de saída desse negócio. Na área de capital é muito parecido, né? A gente gasta um pouco mais de tempo, arredonda e vai. E também agora a gente tem feito muita operação de veículo proprietário, né, que a gente fala aqui, operações estruturadas, embedded finance, etc. E aí a gente tem que entrar talvez um pouco mais na estruturação, na operação do cara. Então, entender DRE, balanço, fluxo de caixa, entender o que é documento, o que é contrato, o que é tudo. Então, a gente faz longe de mim dizer que eu estou fazendo pré-diligência, né, que não é bem isso, mas a gente tenta entender a operação do cara como se fosse empreendedor. E você, quando começou a puxar esse negócio, você falava assim, não, cara, vai ser fácil fazer essas operações, vai ser rápido. E o França falava assim, Léo, isso é quase um M&A. Ele perdeu e aí? A bolsa. Não, qual que é a leitura um ano depois? Quando você faz crédito mais transacional, como, por exemplo, um CRI, um CRA, uma operação imobiliária, agronegócio,
ele é de fato mais simples. Não quer dizer que vai ser rápido, porque se o cara estiver muito bagunçado, não tem jeito. Agora, em operações estruturadas, aí é rolo. Porque começa o rolo no contrato, no mandato. Porque o cara, quando você... É um erro que eu fiz muito, né? Qual foi um dos erros meus aqui na parte de estruturado? Eu começar a fazer modelagem, começar a mostrar o caminho, mostrar tudo, aí o cara... Legal. Só que aí o cara já começa a ter um pouco de consultoria, um pouquinho de ideia do que vai fazer, e aí ele começa a entender o que ele não entendia. Quando ele começa a entender, aí o mandato já é mais difícil de assinar. Agora, quando você assina um mandato sem o cara saber o que é que pode ser feito, aí eu acho que é mais fácil. Porque o problema é que... Você dá um exemplo aqui. Teve um cliente que a gente, na sétima reunião, já mandato assinado, tudo bonitinho e tal, o cara não tinha entendido a operação que a gente estava estruturando. Ele não tinha entendido o básico do conceito de alavancagem da operação de subordinada e júnior. Quando o cara entendeu, ele, pô, esse negócio é sensacional. Eu falei, pô, você não tinha entendido o básico ainda da operação. Então, a gente gasta uma energia. Agora, eu separo aqui em duas vertentes. A vertente transacional é mais fácil. Agora, o cara tem que estar minimamente organizado e geralmente ele não está. E beleza, realmente a gente vai gastar mais energia. E na parte de operação estruturada, que a gente está começando a fazer agora bastante, pô, tem... Aí eu concordo, é um M&A / consultoria / dívida / empreendedor junto. Você empreende junto com o cara, inclusive. Porque você tem até que ver no que o cara vai usar o dinheiro, se faz sentido, se dá dinheiro. E que é uma coisa que a gente faz... mais lá ajudando ele a fazer o negócio do que o financeiro e ele mesmo. Né? Total, porque no final das contas você está pensando, é uma estrutura nova que você vai montar, você tem que entender como é que funciona toda a empresa do cara, para ver como é que você melhora tanto a parte financeira como a parte operacional, crédito, tudo. Sim. Tudo. Então você está empreendendo com o cara. É lá. Exato. Você está empreendendo com o cara. E aí tem uma certa vantagem da gente por ter empreendido já algumas vezes, ter vendido negócio, etc. A gente pensa com a cabeça do cara, que é o que eu falo o tempo todo pro cara. A Aldas não é uma consultoria tradicional. A gente vai ombro a ombro. Sabe o que é? Ombro a ombro. A primeira vez ali, né? Primeiro CFO, primeiro M&A, primeiro CRI, primeiro FDIC, primeira governança, primeiro acordo, primeiro planejamento. Então, esses primeiros da vida, eu acho que esse cliente ele está muito bem atendido. E tem um ponto que você falou que eu achei muito interessante, né? Você sabe que o cara que afoga no mar, o cara que afoga no mar é o cara que ou ele é muito foda e ele é muito senhor de si, ou o cara acha que não tem problema. Né? Porque se eu tenho muito medo, eu não entro na água. Se eu me acho muito fera, eu não tenho medo de nada. Né? Então, acho que esse ponto, quando o cara começa a achar que ele já entendeu, então eu posso fazer, e depois, quando ele vai começando a fazer, ele está vendo que não é tão fácil assim. É tão fácil assim. Você tem uma jornada de 1000 itens que podem dar errado. Esse que é o pepino. E o cara só sabe dessa jornada, infelizmente, quando depois que ele faz a jornada. É que a gente vai com o nosso filho, né? Vai cair. Ele faz mesmo cair, assim, pô. Deixa cair. Depois que ele cai, ele aprendeu. Exato. Aí, às vezes, você tem que deixar dar esse movimento para você ganhar autoridade para dizer, cara, e aí? Vai querer cair quantas vezes ou vai me escutar? Então, tem esse ponto. Total. Eu tenho um ponto para falar mal do Manuel. Mal do Manuel. Um negócio que eu não entendo até hoje. Ele tá nem aqui para se defender. Ele não tá aqui para se defender. Aí que é melhor ainda, né? Depois eu falo de quem tá aqui, fica mais divertido. Ele vai dizer pro França que o método dele é não ter métodos, aí vamos ver o que vai ser. Eu sou pernambucano, viu, França? Eu queria que o Juliano me explicasse a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia? Pô, é básico, França. Você não sabe a diferença entre eficiência e eficácia? Até hoje eu não consigo entender. Você não conseguiu entender ainda? Pô, cara. Eu vou dar um exemplo, cara. Usar uma bala de canhão para matar uma mosca é eficaz. Ela vai matar a mosca. Só não é eficiente. Você usou muito mais recursos do que é necessário. E aí, como é que você imagina esse momento de eficiência e eficácia do Manuel com a maneira cowboy que Francis e Julian faziam lá atrás? Como é que está esse momento hoje dentro da aula? Não, a gente tem algumas coisas parecidas, né? A gente quando começou a Aldas, né, a gente tinha esse modelo de ir por 2 caminhos diferentes. Eu ia lá pelo meu lado operação ali, entendendo todas as coisas, montava planilha, modelinho, rabisco, né? Engenheiro. Eu sou um cara de rabisco, né? Engenheiro, Quem tá acostumado comigo, esquema, rabisco e tal. Aí o França ia lá, cara, geralmente com
Literalmente, iPad. galera, iPad. no começo da Audas, esse negócio é legal. Tá? No começo da Audas, ele tava tentando usar iPad. Cara, o iPad era muito bom. Ele tentava fazer tudo no iPad. Eu e meu filho, ele jogava joguinho e eu tinha um igual Só que eu que tentava tocar. ele não usava nem a calculadora científica do iPad. Ele tentava usar só o mais, menos vezes e dividir do iPad para chegar nas conclusões. Era um puta iPad. E Tá daí fazia as Ele era contas bonito básicas só. dele lá. Falava assim, Julian, esse cara aí vai dar X de receita daqui a X tempo. Aí eu falava, tá, como é que você chegou a essa conta? Não, porra, meu picômetro aqui, fiz aqui X% de não sei o que, aí eu ia lá, fazia a planilha, fazia o modelo, não sei o que, porra, dava uma diferença de 10% pra lá e pra cá. Eu falava assim, pô, acho que eu fui menos eficaz. Nesse sentido, né? Fui menos eficiente, quer dizer. Menos eficiente. Né? A diferença do caminho é que, como eu chegava no número, eu conseguia fazer assim, pô, mas o cara tem que fazer A, B, C, D, E, F para chegar lá, né? E por outro lado, era uma maneira da gente ver que o negócio estava coordenado, né? Mas o curioso do iPad, só para voltar no iPad, é que um dia eu falei assim, França, não dá mais, cara, pra você ficar com esse iPad aí. Aí o cara tentava abrir a planilha no iPad. A gente tava nos Estados Unidos, no roadshow lá, não lembro exatamente fazendo o quê. E ele com o iPad lá, e tentando abrir uma planilha para ver um número no iPad, e eu ficava lá, ele abria a planilha, batia, não abria a célula, não fazia conta. Eu falei assim, cara, não é, França, não é razoável isso, cara. Vamos comprar um computador. Aí, como eu sabia que ele também não ia comprar o computador, porque é assim, é pão duro, França, ele se pular na piscina de um lado com a mão fechada, ele sai do outro Tá explicado, então. com sorrisal Tá explicado, por intacto. isso que eu não ganho percentual nenhum. Aí, por isso que ele fica, põe e tira aí no põe teu tira, percentual aí. Que ele põe pra deixar animado e tira, porque não ia pagar nunca mesmo. Não ia pagar nunca. Sei. Mas, aí eu fui lá, fiz a especificação de um computador que comprei e reembolsei pra entregar o computador. Tava no quarto. Chegou uma caixa pra ele lá. Chegou uma caixa. Aí eu falei, putz, entendi. Acho que a partir de hoje também tem que ter o token e pagar a conta da empresa também. E outro assunto também era assim, não entendeu tanto o recado, não, né? Até porque hoje depois ele ganhou tudo. Um computador do cliente, depois o celular do cliente, acho que ele não entendeu. Mas pelo menos agora ele sabe que ele tem que ter. Aí ele não quer comprar. Aí ele dá um jeito de fazer alguém dar pra ele. Alguém compra pra ele. Mas pelo menos ele tá usando o computador. Essa computador é boa. Ó, pra vocês entenderem até onde a gente vai pro cliente. A gente chegou lá, eu tinha arrumado lá R$10 mil a mais no valor. R$10 mil a mais no valor. Essa foi boa. Literalmente. Foi literal. O cara era vendido a 6 vezes EBITDA. 6 vezes EBITDA. 6 vezes EBITDA. Aí, né, a gente achou qualquer coisa que 6 vezes é igual a 10 mil, então vamos. Não, você achou 10 mil de diferença de EBITDA. De EBITDA, exato. Aí dava 60 mil reais. Exato. Eu cheguei pro cliente, falei, galera, tava lá os caras lá, nossos amigos, não posso falar quem é. Cara, arrumamos mais 60 conto de valuation. Aí um desses... 60 conto no valor da venda, X, valor? Faz nem diferença. Aí os outros falam assim, se você não se incomoda com 60 mil, o celular do França e o computador do França sempre descarregam, estão todos estragados, a gente vai usar os seus 60 mil... A sua parte dos 60 mil para comprar para ele o negócio. É os seus 20. Aí, exato. Aí ele... Dançou, cara. No dia seguinte, eu fui... Que esse é um negócio que era muito irritante, velho. Você ligava pro França e ele tava assim, cara, deixa eu te avisar, pode ser que caia a ligação. Eu falei assim, tá, por que pode ser que caia a ligação? Tinha o problema do cabo também. O cabo não carregava. Porque a bateria tá no final, talvez ela caia. Porra, França, caralho, qual que é a dificuldade de botar porra do celular pra carregar toda noite, pra ele estar carregado de manhã? E depois tinha o cabinho. Aí ele É que o cabo não funciona. Aí depois, veja. Não é assim. Então... Primeiro foi esse lote. Aí depois tinha o problema do cabinho. Aí um dia, a gente foi para um cliente nosso, em Teresina, tava lá, aí eu desci para tomar café, tô lá embaixo tomando café, combinei com o França um horário para ir pro cliente, aí nada dele descer, eu falei assim, porra, cara, o que aconteceu, né? Se enrolou, entrou num call, aí ligo para ele no celular, caixa postal, nada do celular atender, eu falei assim, puta que pariu, quer ver que ele não carregou o celular e tá sem bateria, e o celular não tocou, ele não acordou. Daí vou eu lá na recepção. Você pode ligar no quarto do Marco França, por favor? Ela assim, posso. Aí liga no quarto, toca o telefone lá, ele...
Mas eu já escutei esse puta já uma vez. Quando a gente foi pra Fortaleza uma vez, a gente chegou lá, cara, 8 horas da manhã, cadê o França? Cadê o França? 15 minutos, o cara e o cliente buzinando lá de fora. Pé, pé, eu vou lá no quarto do França. Cara, e daqui a pouco aparece um França com o cabelo desse tamanho. Parecendo uma Krakatoa. Aí ele, porra, o telefone não tocou alarme. Porra. Então, cara. Mas o aí cabo, eu assim, ele França, tem uma o que aconteceu? angulação. Ele assim, não, cara, é porque o cabo do telefone tá com um problema que se eu não botar ele num ângulo correto... Você tinha que pegar o telefone. Cara, ele andava com o celular, com o cabo todo desfalelado, com um elástico pra tentar prender o cabo no celular. E o cabo é R$30. E pra deixar numa posição que o telefone tinha não uma podia angulação. se Ele mexer tinha durante assim, a e aí noite. o cabo pressionava. Senão Ele fazia não é uma pressão. razoável isso, não cara. era razoável. Não é razoável. Não, o negócio ele essas coisas. pressionava. E se tivesse pouco atrito na mesa, o que acontecia? Ó, Ele se ganhava tiver um alguém ângulo. assistindo a gente aqui que mexe com celular, pelo amor de Deus, cara, bota aí que vai mandar pro Aldas todo ano um cabo? celular, um cabo e um carregador que a gente troca em serviço. Porque não é razoável que o cara não consiga manter um celular Ou isso é funcionando. estratégico pra ele não atender o telefone de ninguém também. Pior que não é, cara. Pior que não é. Não, mas teve um caso que ele levou Pior um é que esporro ele da não- mulher. que ele Não foi? fica Uma falando. vez você levou um esporro da mulher porque ele ligou pro Julião Não, umas não 10 foi vezes. isso, não. A mulher dele me ligou. Isso. Aí a Dani me ligou, me mandou mensagem e falou assim: Morreu. Ô, Juliana, você tá com o França? Aí ele falou assim: não. Você sabe dele? Eu falei: não. Eu falei: não, porque eu tô tentando ligar no celular dele, não atende. Eu falei assim: Dani, deve ser só a 150ª vez que ele tá com o celular descarregado, ele deve estar lá correndo pra entrar no carro, pra conectar no carregador, daqui a pouco vai ligar, né? Ela só pode. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, o França me liga. Aí, porque eu tinha ligado pra ele, né? Aí ele viu que tinha ligação perdida, ele me ligou e falou assim: que foi? Eu falei: não, eu só tô te avisando que a Dani tá tentando ligar pra você. Eu falei pra ela que provavelmente o celular tava descarregado. Ele falou: não, exatamente, eu tava saindo do clube. Fiz call com a fada. Eu vim do clube, falei, cara, eu tô com pouca bateria no call, mas eu vou matar tudo aqui, porque é importante. Eu fui falando com a Natália, falei, se cair, caiu. Cara, porque já teve derrubou. vez de eu ligar pra ele, dele perguntar pro filho dele se o Vitor tinha bateria no celular, porque não ia dar pra falar, e ele queria trocar pra falar comigo. Eu falei, assim, Falei, não é razoável, a gente tem cara. mais 1 minuto pra fazer o shift pro celular Aí do o pior Vitor. é que, pelo jeito, o Vitor tá seguindo a mesma coisa, porque o Vitor também tava com 2% no celular. Então acho que passou pros é o filhos, exemplo, né? entendeu? O exemplo Cara, passou não pro precisa molecada. de DNA. Não precisa de DNA. Falei, Vitor, e aí? Pai, tô com 2%. Eu falei, tá bom. Então, Juliana, temos mais Boa. 2%. Boa, boa. Agora, pergunta pegadinha, hein? Pergunta pegadinha Pô, pros dois aqui. pode. Quem que é mais fácil de trabalhar, o França ou eu? Muito mais Léo, fácil. Nath, quem que é mais fácil de lidar? Porra, é difícil, porque... É difícil, é foda. Não, é difícil. Fudeu. Não, é difícil o seguinte, eu vou explicar Já minha tem que escolher resposta. isso. Ai, nossa. O França, ele é mais fácil no sentido de flexibilidade de algumas coisas, né? O França, ele dependendo do jeito, é mais maleável. O Julian, se te pegar ele no dia difícil, ele mete maçarico. Mete maçarico. Mete maçarico. Agora, para coisas mais estruturantes, eu acho que o Julian é mais fácil. O Julian é estruturante no sentido de falar assim, cara, vamos montar um plano, fazer alguma coisa de médio, longo prazo, eu acho que o Julian... É que ele segue os métodos, né? O França é mais coisa. Cada um tem uma vantagem diferente, eu acho. E uma desvantagem diferente também. Eu também acho. Mas como todo mundo Acho na que vida, não dá né? pra dizer assim, prefiro. Mas é melhor e pior, não outro, sei. Agora não sei se eu Eles se diminuir meu percentual agora ou complementam não. muito, né? Garoto! Isso. Ele ficou ali, porra, mediu ali na. Ele tá Porque checando, mesmo. Muito bom, Eles se Léo. complementam, né? Então aí é difícil. Eu acho que marido o e Julian é mulher. mais fácil. Quem que é mais fácil, Eu Nath? acho Fala que o aí. Julian é mais fácil. Ou eu acho que eu sou mais fácil, quem sabe, Natália? Então, essa eu acho que foi como o Léo falou. Eu acho que Eita, tem que você ficou em cima do muro. Tem momentos e momentos. Eu acho que. Tivesse Mas- que escolher um pra trabalhar o não- tempo inteiro. não você fica em preferia cima do muro, trabalhar não, com o Nath. Julian, Fala com o aí, França? Metal, meu certo. Não, Deus o do França céu. elogia muito a Nath. Eu acho que eu vou responder pra você. Você é aquele França. Que o França te elogia demais. Ele me elogia Demais, muito, é demais. verdade, concordo. Ele me Mas elogia ele muito, passa é um positivo. monte de bola Mas, mas ele não entrega nenhuma bolinha pra você, É. entendeu? Já o Júlio é diferente. O Júlio ele já te traz a receita do bolo, vira e fala, agora vai lá Mas não executar dá- a função. mas é ruim de elogio. Aí ele não. Ah, eu sou ruim de É elogio. Ele é ruim de verdade, elogios. sou ruim de Eu elogio. soube Ele que é o Julian mais- me elogiou Eu sou ruim de elogio. pelo Ale. Pelo Ale. Chama ele de Ju.
Isso. O Ale chama ele de Ju. É o único cara que chama de Ju. E o França fica com ciúme. Exato. Lógico que O ele França fica fica com com ciúme. ciúme. Porra, Falei ele, com quando a o primeira vez que Ju. falou Ju, aí o França fez assim, ó. Deu aquela do Então, tipo, que isso? Pô, Você eu tô há nem 20 chegou anos, aqui. pô. Você nem chegou, É. eu já tô há 20 anos e nunca chamei Porra. ele assim. 20 anos aqui. Não, Mas aí é ele verdade, falou, eu tô sentindo elogiou 2 vezes. Não sei se foi como instrumento para trazer o cara para ver ser sócio. Não sei se foi um Sim. instrumento de Não, pô, retórica. é verdade, eu não minto. Mas eu acho assim, ó, eu acho que o Instrumento de Julian, barganha. ele é aparentemente mais difícil. Não, quem conhece ele não é difícil, não. Quem ele é conhece mais ele, fácil, ele é eu muito acho. fácil. Não. Não é porque ele tá aqui, não, mas sexta-feira eu fiz um call com ele. Eu liguei pra ele depois, não foi? Foi. Sexta-feira a gente fez um call difícil. Tava um tema difícil. Cara, não é porque ele tá aqui, não. Mas ele começou o call, ele começa a falar, parece uma orquestra sinfônica. É, bonito. Pá. E ele vai. Aí eu, que já tava Garoto tomando um novo. vinhozinho, sexta-feira, 6h30 da noite. Já o tema já. Aí eu vim sentando na Só cadeira foi assim, dando ó. aquela relaxadinha. Eu vim do aqui, tipo, daqui a pouco quando eu vim vai. na câmera eu já tava assim deitado. E ele falando. E eu deitadinho já lá, sentado na cadeira aqui. Quando acabou o call, resolveu o problema. Aí eu. Nem me chamou, né? Nem pediu minha opinião. Não, fiquei eu aqui tinha só falado. quietinho. No começo eu tinha falado, ele tava escutando mais. Aí depois ele começou a falar, ele. Orquestra sinfônica. Quando desligou o call, aí eu tava. Meu pai tava perto, assim, já tava na fazenda, já tava lá, e eu. Puta, que aula boa pra cacete, tal. Ele, que foi? Aí eu contei, pô, meu sócio aqui, pá. Aí contei a história, liguei pra ele na mesma hora. Eu falei, Julian, puta que pariu, você é muito foda. Então, assim, no momento de tava pegado, ele, não, mas é porque eu sou um pouquinho mais velho. Eu fiz, não, meu filho, tem gente que é mais velho, mas não chega perto de você, não. Você é foda. Não, mas é que você às vezes é um pouco ingênuo, Léo. Você vai melhorar. Mais uns 10, 15 anos você vai ficar bom. Mas sabe o que eu acho mais legal? 10, 15 assim, ó, anos. Você viu que ele te o deu Iago uma é meta. 30. O Veja, Iago é 30. o mas Iago olha só, ele vai tá na ver o metade programa há do 30 Iago, anos. Léo, olha só, Não, já Não, você tá Leozinho, tá com ferrado. 30 e poucos anos, cara. Não, 40 já. Então, mais 10. Mais 10 você vai 40. ficar bom. Então, mas sabe o que eu acho legal? É que nós temos alguns pontos que a gente fica a pau da vida, que são pontos diferentes. Então, por isso que eu acho que é legal essa nossa união. Primeiro tem a questão de união, de irmandade de vida, de valores, caráter, que a gente quer fazer. Isso, para mim, é o principal. E segundo, que tem alguns pontos que ele explode. O Julian fica com a cara de cenoura 2 vezes por ano. Janeiro a junho é uma e julho a dezembro. Tem 2 vezes que ele fica meio puto no ano. Uma vez por semestre. Mas ele também não fica 3, entendeu? Então, assim, se já teve uma, você já pode... Ganha 6 meses. Já ganhou... No mínimo. Não, você pode ganhar mais, porque se foi em março... Exato. Você tem... No mínimo 6 meses. Então, você tem um ponto de... A gente explode em pontos diferentes. Isso é uma coisa que ajudou muita gente para tocar. Tem coisas que me incomodam, que eu, como já tenho relação muito antiga, ele já saca, e tem coisas que incomodam a ele, que é melhor a gente trocar. Então, a gente sempre em situações de estresse, não dentro da companhia, que a gente nunca teve, mas de tocar coisas, a gente meio que fez uma ambivalência e ajudou bastante. Mas são bem complementares mesmo. Eu acho. Bem complementares. Que casam mais com o meu perfil, casam mais com o perfil do França. São coisas, são bem diferentes. É verdade. Boa. É um e casamento acho que talvez bom. dá essa sensação de ser mais fácil com o França, porque o França é tudo mais brincalhão, mais... Eu passo a sensação de ser muito difícil, né? Porque e o Júlio tem uma carinha um pouco mais... Assim, como ele não é brincalhão, não fica fazendo as palhaçadas de França. Não sou tantas piadas. Não sou tantas que eu tô aprendendo muita piada. Não, tá ficando bom. Tá ficando bom. Tô até usando, tô ficando Tá ficando bom. E eu tô ficando mais temático e cruel, como o Juliano. Que o Juliano... É foda. Tipo Cruella de Vil. Não, o Juliano é menos muito difícil do que parece. E eu sou menos fácil do que eu pareço. Mas acho que o Juliano, isso é uma verdade. Talvez pra mim, isso. por conta do Juliano também, que tem uma relação antiga com o Juliano, que a gente trabalhou, sei lá, 2 anos, quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Consultoria, e a gente também tinha amizade por conta lá do poker. Então, o Juliano tava sempre lá nos eventos. A gente tinha poker quase toda semana antigamente. Quase toda semana. Aí, você tava vendo ele também fora desse ambiente, Então, né? Então, também... A gente tava um ambiente mais leve. Não sou diferente também, não, cara. Acho que não muda muito. O Juliano, ele é linear. Ele é linear. Lembra que eu falei? Ele você é linear. falou que era linear, não é só... linear Não nesse sentido. diferente. Eu não tenho muito essas personalidades, bicho, no trabalho, pessoal, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tava, ele em Recife muito, eu em São Paulo muito, a gente sempre trocando muito. Quando eu vim pra cá, foi ele que me chamou de novo. A primeira vez ele me chamou, né? E a segunda vez ele falou assim, porra, tá saindo aí da rente e tal, vem pra cá.
De novo, Boa. mais uma vez voltei, Ó, então foi... Usando aqui o binômio do Manuel. Vamos lá, pra última. Calma. Porque daí a gente Não, vai depois de precisar fazer rodar mais a galera aqui. Tem mais sócio pra entrar aqui, senão a gente vai ficar até Depois a amanhã. gente bota o bagulhino. Já tá quase dormindo, coitadinho. Né? Aqui. É o seguinte, o Julian, pra Vai, mim, tá é o ligado? único cara que junta. Eu acho que eu sou um cara eficaz. Eu me julgo um cara eficaz. Mas o único cara que eu conheço que é eficaz e eficiente chama-se É. Julian Antonioni. Também conhecido como Ju. Ju. Como Ju. Ju, como Pelo certas Alê. pessoas chamam ele. Então, assim, Você viu isso, que- Só ele- pelo Alê. Você viu certas pessoas. Certas- Você então, viu assim, que tem Essas um... pessoas. isso é uma diferença, porque assim, o cara tem uma cadência de ser crítico de cinema, produzir pra caralho e ser perfeccionista. Você tem certas pessoas, que eu não vou falar o nome, tem gente que é crítico de cinema, né? Sempre critica tudo pra porra nenhuma. Tem o cara que faz, mas é lambão. Tem o cara que produz pra caramba. Mas assim, você ter uma combinação é uma coisa... raro. É raro. É difícil, assim, eu só conheço um cara. Já conheci muitas pessoas talentosas, mas é isso. Às vezes o cara é bom no ataque, o cara é bom na defesa, é meio de campo. Então essa combinação que ele tem, eu acho muito bacana pra gente. Boa. A gente surfa isso, né? A gente aproveita, é verdade? É. A gente usa Não, mas isso. é divertido. Sempre legal. A gente vai fazendo coisas. Quando não funciona, a gente pega o maçarico, resolve. Tá cada vez Vou- mais didático, né? Só foi Palhama, agora é o Maçarico. cara. Eu vou trazer Quem uma... sabe trimestre vou trazer que vem, um o que vai maçarico maior pra acontecer? Eu vou ter que pensar, né? Pô, vou ter que pensar. exato. Vou Vamos. ter que pensar. Exato. Qual vai Mas ser a aí o imagem? maior vai Pô, ser mas um aí debate. pede pra galera que tá Metáfora. assistindo botar nos comentários as sugestões para o É. Juliano ter. Sugestão É. do próximo. Porque a galera sempre é muito criativa. Sugestões. Sempre Sugestões da sugestões próxima de- ferramenta de Bullying. ênfase Bullying. na mensagem. Eu tenho uma boa pra Ênfase. gente. Não que seja a última. Bora. Pode ser a penúltima. Depois você faz a última. Não, pode ser. Depois a gente gira e continua. É só porque senão a gente não vai dar tempo de todo mundo participar. Vou fazer uma, mas depois você faz. Bora. A gente estava lá na fazendinha de uma cliente lá na Bolívia. Tá. E na época eu estava morando Fera, em por sinal. Miami. Muito fera. Mulher Muito fera. Craque, violentamente craque. fera. É. Gostamos muito dela. Ela sabe quem é, quando a gente fala. E aí eu tinha que, né? Como é que eu ia chegar da Bolívia na alfândega americana? Né, ia dar. Aí eu não tinha sacado isso, né? Falei, lembro cara, disso. Julião, fudeu. O cara a cada 15 A dias... cada 15 Não, é que tem que dias. contar o contexto. A É. cada 15 dias ele fazia um roteiro. Bolívia... São Paulo. Não, Estados Unidos, Brasil, Bolívia. E ele, para evitar uma perna de viagem, porque a Ele- Bolívia está mais perto dos Estados Unidos, Vamos direto. Ele via direto Bolívia, Bolívia, Miami. Miami. E aí Eu falei, ô entrei- França, eu acho que essa rota, a cada Não, 15 não, dias, Ora, isso não vai dar pode certo. dar cagada. Não, Vai tinha dar. um pepino, porque você só tem como entrar com a carteira de identidade, aquela mais nova, e naquela vez eu tava com a velha, eu tenho Isso. passaporte. E aí, Ele entrou com a carteira de Sim. identidade já nova, lembra? Você ficou eu muito só tempo. só ia pra lá com carteira de identidade, só vou com carteira de identidade. Sim, mas é que na época eu tava com aquela identidade da época do colégio. Aí só dava pra entrar lá com a mais nova. Com aquela que tem no mínimo 10 anos. E tinha no máximo 10 anos. lá a minha da época de 12 anos de idade. Eu falei, puta, aí quando eu dei o passaporte e na minha mente eu entendi o itinerário, eu falei, cara, Me ferrei. Vou pra salinha. eu entendi. Vou eu tomar um cavity search. eu entendi. Tomarei um cavity Aí, search quando eu chegando em entreguei, eu falei, Miami. Julian, fudeu. Fudeu, o cara tá aqui, o passaporte. né? Aí eu cheguei lá e falei, Julian, a gente foi pra um leilão de vaca. Cara, eu peguei todos os folhetos do leilão de vaca, botei na bolsa e a nossa cliente tinha Então, feito umas invoices. contrabando de vaca, tinha né, de comprado droga, uma de boizinho. É. De folheto. De vaca. Aí eu botei todas as invoices dos boizinhos, cara, cheguei lá, na alfândega, todo. Chega Pimpão. lá, Aí, ó, tipo touro bandido, né? Bolívia. Eu, sim. Estava num leilão, todas as vaquinhas que a gente comprou, aí ele deu uma olhada assim. Is it real? This is very real. I'm a consulting guy, nothing more. Aí, puta, beleza. Aí a partir dali eu nunca mais caí. Mas deu Renovou certo. o Não. RG. Perdi o passaporte, fiz o novo, tô brincando. Renovei o RG e É. não dava. Mas é né? isso, cara. É. Cada 15 dias fazer essa roteira aí. Não dava, não dava. Aliás, a gente tem várias histórias curiosas de aeroporto, depois a gente vai contar outras aí. Ah, teve o do avião também que não fechava a porta lá, né? Lembra?
Teve do avião que não fechava A gente tava lá, foi pegar o aviãozinho do cliente. Eu Foi pegar o aviãozinho na fazenda e a porta do avião não fechava. Como é que a porta não, bate forte, mas ela não fecha inteira. Mas fica tranquilo que ela não abre no voo. Ela fica tranquila, ela não abre. Foi exatamente o que ele respondeu. Fica tranquilo que ela não abre. E hoje também o tempo tá bom, não vai ter muito. Não vai chacoalhar muito. Não vai chacoalhar muito. É, isso aí. Boa! Beleza, galera, vamos lá. Vamos rodar aqui os sócios, a gente continua aqui nesse episódio, depois a turma vai cortar e escolher os melhores momentos. Léo, valeu. Valeu. Nath, valeu. França, fica aí, né? Volta a Tá turma aí. Ah, tá bom. Bora. Vamos. Bora. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.